Bom pessoal, boa tarde. Estou gravando esse vídeo aqui com bastante gente estava com dificuldade na parte de conversão. Eu vou tentar dar uma mão para vocês então, resolvendo algumas questões meio parecidas com aquelas que vocês tinham nos exercícios de vocês. Bom, a primeira que vocês tinham das transformações, a gente tinha transformações simples. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A letra A da primeira era transformar 2 quilômetros em metros, certo? Para a gente não resolver diretamente o que está no exercício, a gente vai mudar, ao invés de 2 quilômetros, a gente vai fazer só com 5 quilômetros, certo? Bom, a maneira mais fácil que a gente tem de resolver, então, é a seguinte. Nós queremos transformar 5 quilômetros. Quantos metros tem em 1 quilômetro? Se vocês olharem naquela tabela mais lá de cima, vocês devem saber que nós temos 1000 metros para cada 1 quilômetro, certo? Então, se eu falar 1000 metros ou se eu falo 1 quilômetro, a distância é basicamente a mesma, certo? O que nós vamos fazer então? Se o quilômetro está em cima, dessa vez, não tem nada aqui embaixo, então o quilômetro vai para baixo aqui, porque eu vou cortar quilômetro com quilômetro, vai sobrar só a unidade do metro depois. E agora nós vamos multiplicar 5 pelo 1000 metros. Então nós vamos ficar aqui com 5.000 metros. Isso é o que equivale 5 km. Então, se cada 1000 metros equivale a 1 km, 5 km vão equivaler a 5 metros, certo? Vamos tentar fazer mais uma para ver se vocês conseguiram pegar mais ou menos qualquer ideia. Na letra B, por exemplo, a gente teria 1,5 metros. Eu vou fazer aqui como se fosse 7,8 metros, certo? Bom, deixa eu separar aqui para vocês não confundirem. Então, 7,8 metros. Eu quero passar para milímetros nesse caso. Quantos milímetros tem em 1 metro? Da mesma forma, eu vou ter milímetros em cima e vou ter metros embaixo. Isso porque eu vou cortar o metro depois. Então, a cada 1000 milímetros eu vou ter 1 metro, certo? Milímetros, 1000, tem que juntar 1000 para dar 1 metro. Se fosse centímetro seria 100, se fosse decímetro seria 10, assim por diante. Beleza. Então, 1 metro corta com 1 metro, 7,8 vezes 1000 vai dar 7.800 milímetros. Essas aqui são as conversões básicas, então as mais simples. Beleza. Vou apagar aqui para a gente poder resolver as outras. Bom, e numa que é um pouco mais composta, por exemplo, na letra C nós temos 5,8 quilômetros em centímetros. Vamos fazer aqui, por exemplo, com 4 quilômetros em centímetros. Então, 4 quilômetros. Primeiro, nós vamos transformar para metros, depois nós transformamos para centímetros, certo? Então, 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? Vou cortar o quilômetro daqui com o quilômetro daqui. Sempre se o quilômetro aqui está em cima, esse quilômetro tem que estar embaixo. Beleza. E de metros para centímetros, então em 1 metro, porque o metro daqui está em cima, o metro daqui tem que estar embaixo, eu tenho 100 centímetros. Se eu cortar o metro com metro, vai me sobrar centímetros. Então 4 vezes 1000, 4.000 vezes 100, multipliquei esse por esse, depois multiplicamos
por 100 também. Vezes 100 eu só adiciono mais 2 zeros e deixo centímetros no final. Então, 400.000 centímetros seria a nossa resposta. Beleza. A maioria delas vocês vão resolver dessa forma. E a letra G, por exemplo? A letra G eu tenho quando eu quero converter para uma unidade maior. Então, na letra G, ela tem ali 12 metros em quilômetros. Vamos converter 50 metros em quilômetros, por exemplo. Então, nós temos aqui 50 metros. Agora, o que acontece? 1000 metros, 1 quilômetro. Da mesma forma. Metro está em cima, o metros tem que estar embaixo. Notem que a gente tem que inverter, certo? Corta o metro com metro. Agora, o que acontece? 50 vezes 1 é o próprio 50 dividido por 1000 vai dar 0,050 quilômetros. Por que dividido? Tudo que está em cima eu multiplico, tudo que está embaixo eu divido. Então, das outras eu não dividi nada porque sempre dava 1 embaixo. Se eu dividir um número por 1, é a mesma coisa que eu dividi, ele sempre vai dar o mesmo resultado, certo? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então aqui, 50 vezes 1, 50 dividido por 1000, 0,05, certo? Não, vou fazer 50 vezes 1 dividido por 1000 lá na minha calculadora. 0,05, que é a mesma coisa que 0,050, certo? Beleza. Na primeira, é basicamente isso que nós temos. Começa a dar uma complicadinha um pouquinho maior a partir da segunda. Por quê? Na primeira, a gente está convertendo unidades normais, ou seja, metros para quilômetros, etc. Depois nós vamos começar a fazer unidades de área, ou seja, são unidades que são ao quadrado. Então, na segunda, nós temos ali a letra A, por exemplo, 8,37 decímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Bom, nós vamos fazer então com 18,5 decímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Quadrados, perdão. É a segunda. Vamos fazer o quadrado por 1000. O que acontece? A conversão de decímetros para milímetros é a seguinte. Lá naquela primeira tabelinha que vocês tinham lá, tinha mais ou menos assim: metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aqui para cá daí tinha hectômetro, quilômetro, etc. Então aqui tem 1, 0,1, 0,01, 0,001. Tá basicamente dessa forma. O que acontece? Se eu tiver 10 centímetros, é a mesma coisa que eu ter 1 decímetro. Se eu tiver 10 milímetros, é a mesma coisa que eu ter 1 centímetro. Então, se eu tiver 100 milímetros, é a mesma coisa que eu ter 10 centímetros, que é a mesma coisa que eu ter 1 decímetro, certo? Ok. Se nós vamos seguir essa analogia, então, nós vamos fazer o seguinte: 18,5 decímetros ao quadrado. Então, a cada 1 decímetro, eu vou ter 100 milímetros, certo? Bom, é só eu fazer essa conta direto. Tem um detalhe. Quando eu tenho aqui, ó, decímetro ao quadrado sobre decímetro, eu vou ficar dessa forma. Eu não posso cortar os dois direto,
Vocês lembram, a professora de matemática de vocês deve ter mostrado já, quando eu não tenho nenhum expoente aqui em cima, é a mesma coisa que se eu tivesse elevado a 1, certo? Então, decímetro ao quadrado dividido por decímetro vai ser a mesma coisa que decímetro ao quadrado menos 1. Por quê? Porque eu passei de baixo para cima, ele torna o expoente negativo, certo? Você estava estudando em matemática isso. O que acontece? Quando eu tenho só decímetro, então, ele simplesmente vai diminuir 1, 2 menos 1 vai ser 1. Positivo. Quando ele está 1, ele vai continuar sendo decímetro. Então eu tirei apenas 1 decímetro, mas ele tem 2. Então eu tenho que fazer de novo 100 milímetros dividido por 1 decímetro. Porque aí decímetro com decímetro, um vai cortar o quadrado, o outro vai cortar o decímetro em si. Beleza? Então, se for ao quadrado, eu tenho que fazer 2 vezes. Se for ao cubo, eu vou fazer 3 vezes essa mesma tabelinha. Beleza? Se for elevado à quarta, 4 vezes. Se for elevado à quinta, 5 vezes e assim por diante. Nós geralmente vamos ficar só no quadrado e cubo. Beleza? Tá. Agora, nós vamos fazer a mesma conta. Então, 18,5 vezes 100 dividido por 1 vezes 100 dividido por 1. Como ele é dividido por 1, não preciso nem fazer. Então vai ficar 18,5 vezes 100 vezes 100 de novo. Isso aqui vai dar 185 mil milímetros ao quadrado. Beleza? Essa seria então a resolução da letra A da 2. As outras vocês conseguem fazer basicamente desse mesmo formato, tá? Ok. Vamos para a terceira então. Deixa eu apagar aqui. Vamos então para a terceira. Bom, na terceira nós temos, por exemplo, a letra B. A letra B é 180 hectômetros cúbicos para quilômetros cúbicos. Vamos fazer com 120. Então, 120 hectômetros cúbicos para quilômetros cúbicos. Então eu vou ter 120 hectômetros cúbicos. Quero passar. Da mesma forma, lá naquela nossa tabela, eu tenho lá quilômetro, hectômetro e etc. E aí, o que acontece? De 1 para cada um desses aqui que eu pulo são 10, certo? Então, 1 quilômetro é a mesma coisa que 10 hectômetros. Então, eu vou ter aqui 10 hectômetros, 1 quilômetro. 10 hectômetros, 1 quilômetro. 10 hectômetros, 1 quilômetro. Certo? Beleza. Hectômetro daqui. Corta com o terceiro daqui, sobrou 2. Corto esse daqui com esse daqui, sobrou 1, que é só o próprio hectômetro. Corto com esse daqui, vai sobrar os quilômetros ali em cima. Quilômetro vezes quilômetro vai dar quilômetro ao quadrado vezes quilômetro, quilômetro na terceira. Então, 1, 2, 3. Beleza? Fazemos da mesma forma, então. 120 vezes 1, 120. Dividido por 10, 12. 12 vezes 1, 12. Dividido por 10, 1,2.
12, 1,2 vezes 1, 1,2 vezes 10, dividido por 10, perdão, 0,12 quilômetros ao cubo. Essa seria a resposta, então, da letra de uma parecida com a letra B da 13. Essa seria a forma de resolver, beleza? Bom, todas as da terceira a gente resolve mais ou menos nesse formato também. Vamos tentar resolver, então, da quarta, que são em litros. Bom, na 4, a letra A, nós temos ali 3,5 decímetros cúbicos em litros. Vamos fazer aqui como se fossem 5 decímetros cúbicos em litros. Lá em cima, na parte do PDF, tem uma parte que ele diz que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Essa daqui, então, é a mais fácil da gente resolver. Por quê? 5 decímetros cúbicos, eu vou ter aqui, então, 1 litro, 1 decímetro cúbico. Corto decímetro cúbico com decímetro cúbico, 5 vezes 1, 5 litros. Não preciso fazer mais nada, já está resolvido, certo? Beleza. Agora, letra B. Eu tenho na minha letra B da 4, 5 metros cúbicos. Vamos fazer como se fosse 10 metros cúbicos em litros. Então, nós temos lá em cima do PDF também que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, certo? Então o que nós vamos fazer vai ser 10 metros cúbicos, 1 metro cúbico embaixo, porque para eu conseguir cortar, 1000 litros. Corto metro cúbico com metro cúbico, 10 vezes 1000, 10.000 litros. Basicamente essas são conversando a 4. Eu tenho que ver quanto que equivale em metro cúbico, quanto que ele vai equivaler em litros, aquela proporção, e daí eu faço essa mesma jogadinha aqui. Nós temos depois daí a 5, que ela está, não vou resolver ela, mas vou dar uma dica para vocês. A 5 ela está basicamente dessa forma: 3.540 decímetros cúbicos mais 340.000 centímetros cúbicos. Quanto que isso aqui vai dar em metros cúbicos? A soma desses dois. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou pegar o 3.540 decímetros cúbicos, eu vou transformar ele para metros cúbicos. Depois eu vou pegar o 340 centímetros cúbicos, vou transformar ele para metros cúbicos também. E depois eu faço a soma dos dois, certo? Vou deixar escrito ali também na atividade que a letra 6, a número 6 e a número 7, vocês não precisam resolver por enquanto, depois eu posto a resolução para vocês também, certo? Espero que esse vídeo ajude vocês então, e depois nós vamos fazer mais alguns exercícios dessa parte de conversão também para facilitar um pouco para vocês, beleza?